Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso encontro semanal aqui no programa Mitologar. Nós estamos falando sobre mitologia nórdica e nosso personagem desta semana será o deus Balder. Bom, Balder é um deus nórdico da eloquência, da paz, que era filho de Frigga com Odin, e tendo como irmãos Hermod e Hod. Hod era cego, tá? Sendo por conseguinte o deus das profundezas por conta disso. Casado com Nanna, era o mais belo e favorito dos deuses, morando num palácio que ficava na claridade de uma noite de verão. Nunca participava de festa no Valhalla, pois considerava demasiadamente barulhentas. É um deus bastante diferente dos outros, solar, pacífico, de influência talvez até mesmo oriental, como se pode deduzir pelo seu aspecto físico, muito semelhante a Adonis ou Thamus. Pelo seu nome, que significa senhor, muito semelhante ao de Baal. Vamos vendo que aqui nós vamos já colocando alguns personagens que nós já conhecemos de outras culturas, ali do aspecto geográfico, né, do Mediterrâneo. Tem certas características e influências do mundo ocidental, da ocidentalização e parte oriental do mundo, sobre o mito de Balder. Diz que Balder teve um sonho, e esse sonho anunciava sua própria morte. E que essa seria o sinal de que o grande Ragnarok já estava para acontecer. Como eu já falei, Ragnarok seria o fim do mundo dentro da crença, do pensamento do povo nórdico. E aí o que aconteceu? Odin foi até as profetisas perguntar sobre o significado desse sonho, né, na esperança de que não fosse nenhum tipo de ação profética, e sim se fosse mais um sonho qualquer, corriqueiro como qualquer outro. Entretanto, o que aconteceu? Diante desta possível morte, né, revelada em sonho, Balder acabou ficando invulnerável a todo e qualquer ataque, inclusive até mesmo de doenças, porque isso foi patrocinado por sua mãe, né, Frigga. Por quê? Porque ela mandou Gná, sua mensageira, percorrer todo o mundo no cavalo mágico, né, recolhendo o juramento de todas as criaturas vivas que não fariam mal a Balder. Frigga tinha o dom de prever o futuro e tinha visto que seu filho iria sucumbir a esse destino. E aí ela recorreu a esta situação para proteger Balder, então, de todos os males conhecidos e não conhecidos do mundo, tornando então invulnerável. Então, nesse primeiro momento, nós vamos entender algumas características. A primeira de todas, Balder, eloquência e paz. Logo, a junção dos dois, justiça. Mostra-se que Balder já é diferente dos outros deuses no aspecto físico, mais se assemelhando aos deuses do mundo grego, praticamente, né, grego, aqui coloca como Adonis como um exemplo, né? Então nós vamos entendendo que essa divisão que se dá mostra que, mesmo dentro de uma única cultura, de um povo, de uma religião, né, que é dos nórdicos, existe a pluralidade. Essa pluralidade nada mais é do que a evolução natural das coisas, das pessoas, dos seres, das plantas, dos animais. Tudo vai existir a sua contraparte, a sua exceção, a sua diferença, a sua evolução. E aqui entra a própria raça humana. Essa divisão, essa evolução retrata o quê? Por que caracteriza Balder como um deus da paz, da eloquência e de não gostar até mesmo das festas que é dado no Valhalla, que era demasiado barulhenta para ele? É essa dissociação
da paixão pela guerra, da paixão pela luta, da paixão pela violência que os nórdicos nutriam através de seus mitos, porque isso era nutrido na sua vida. Lembre-se que eu falei para vocês que os nórdicos que viviam no extremo norte do mundo era um mundo hostil, era um mundo difícil de se viver. A luta pela vida ali era muito maior, muito mais agressiva que em outras partes do mundo. Então essa agressividade, ela está refletida nos mitos, nos personagens. E no caso do Balder, há essa distinção. Por quê? Porque à medida em que a sociedade ela vai evoluindo, ela vai se transformando, nós vamos enxergar outras nuances, outros acontecimentos, outras formas de entender o mundo, a sociedade, e que vai se abrindo para novos horizontes. Não podemos colocar na mesma linha, no mesmo prato, na mesma bandeja, que todo mundo nórdico vai ser um mundo inóspito, um mundo de guerra, um mundo de dificuldades. Ela existe, ela está presente? Claro que ela está presente, mas dentro da linha do povo nórdico, da habitação do povo nórdico. Quanto mais ao norte, mais difícil. Quanto mais longe do norte, mais favorável é a vida. Então essas nuances ajudam também a descrever a personalidade dos povos e dos seus mitos. Então nós vamos voltando em Balder essa questão de, primeiro, eloquência, paz, justiça, porque nós vamos encontrar uma saga, um desenvolvimento dessa saga num período mais próspero, num período mais feliz para o povo nórdico. Já que ele estava invulnerável, ou acreditava-se que ele estava invulnerável, o Deus pediu que os demais deuses atirassem nele todo tipo de objeto pontiagudo para a alegria deles, que viu que ele era imune. E de fato, ele era imune. Mas, sempre tem o mas, né? Loki, que não participou e nem partilhou da alegria geral, e pensou para si que, dada a rapidez com que Giná tinha efetuado a viagem para recolher essas promessas, de certo tinha esquecido alguma criatura. Então ele disfarça-se de uma senhora, de uma velha, e foi até Asgard felicitar Frigg, a rainha dos deuses, né, mãe de Balder, por ter conseguido adiar de tal forma a morte do filho. Frigg agradeceu, obviamente, e, como sempre, a fraqueza humana, né, do famoso agrada. A pessoa é muito agradada, muito aliciada, muito... como eu vou dizer? Amaciada com palavras e gestos, acaba falando mais do que deveria. Enquanto deveria se limitar àquilo que é seguro, àquilo que é certo, né? O nosso ego se inflama e nós acabamos metendo a língua entre os dentes. Frigg agradeceu, lamentando-se, no entanto, de que sua mensageira Gná se tivesse esquecido na sua viagem de falar com uma planta insignificante. Loki tanto indagou que descobriu ser esta planta o agárcrico, arbusto que cresce na copa das árvores como carvalho. Cortou então um ramo, afiou e dirigiu-se para junto de Rod, do irmão de Balder, que era cego e que nunca costumava participar das celebrações festivas, pois trazia mau augúrio. Sugeriu então ao deus das profundezas que atirasse o ramo a Balder para participar da comemoração, mas Rod replicou que não podia ver o alvo devido à sua cegueira. Loki disse que lhe guiaria sua mão e Rod atirou o ramo afiado, matando instantaneamente o irmão. Este ato chocou todos os deuses e todos os homens, ao ponto de até os gigantes Jotuns, inimigos dos deuses, participassem solidariamente do funeral de Balder. Nanna, mulher de Balder, suicidou-se, acabou se suicidando, né, por conta de desgosto. O que esse outro trecho nos diz? Primeiro, prudência. Se Frigga fosse prudente, ela teria se limitado apenas a agradecer o agrado e ponto final. Mas acontece que nós, pessoas, nós temos um grave defeito, que é o
ser alvo do aliciamento, ainda mais quando esse aliciamento ele enaltece o nosso ego, enaltece nossas paixões, enaltece os nossos amores profundos. E isso, uma vez ou outra, vai acabar gerando um problema sério por conta desta cegueira de nós não conseguirmos saber distinguir elogio de assédio, elogio de bajulação, de puxa-saquismo, né? No português mais barato nosso, né? Nosso bom e belo português, puxa-saquismo ou bajulamento. Desconfie de bajuladores, porque eles sempre têm algum objetivo obscuro por detrás de suas ações. Desconfie sempre. Os bajuladores, ou os puxa-sacos, né? Eles têm muito bem claro algum objetivo, com toda essa pomposidade, com todo esse desprendimento, com todo esse esforço de agradar, de ser solícito, de ser amável. Desconfie. Porque tem diferença de pessoas realmente se sentirem tocados pela sua inteligência, pela sua sagacidade. Tem diferenças, porque a pessoa ela pode até realmente chegar e falar bem, agradecer, te elogiar, mas ela tem um limite, ela não atravessa esse limite do bajulador. O bajulador ele ultrapassa, porque ele quer ver primeiro o seu ego inflamado. E o seu ego inflamado abre brechas para entrar na tua vida, nas suas coisas, nos seus empreendimentos, no seu trabalho, nos seus desejos. E aí, se for uma pessoa de má índole, ele faz a devassa. O funeral teve como aspecto um tanto curioso. O barco que continha a pira funerária recusava-se a sair da terra, tendo sido chamado a gigante Iroquim para o empurrar para o mar. No entanto, Frigg não se conseguiu conformar com a morte de seu amado filho e começou a planejar uma maneira de enviar ao Helheim, o inferno, alguém com coragem suficiente para levar o resgate em ouro e trazer seu filho de volta. Foi o irmão de Balder, Hermod, o Ágil, quem empreendeu a viagem montado no cavalo mais veloz do mundo, Sleipnir, que era o cavalo de Odin. Depois de 9 dias e noites de viagem, chegou à margem de um rio com uma ponte com teto em ouro, guardada por uma mulher armada, que vigiava para que nenhum dos que tinham entrado no inferno saísse e nem quem algum vivo pudesse entrar. Mas quando Hermod se identificou e disse qual era a sua missão, a sentinela lhe permitiu que entrasse ao inferno. Depois de percorrer o sinistro reino, chegou até a deusa Hel, rodeada pela sua corte de seres sombrios e acompanhada por um galo negro. A deusa deixou-se comover pela dor geral que a morte de Balder tinha provocado e deixou que este saísse do inferno sob a condição de que todas as criaturas do universo continuassem a chorar a sua perda. Logo, cavalgou Hermod de volta, levando o dedal de Nanna a Frigg e o anel de Balder a Odin como provas de afeição e pedindo a todos os seres vivos que chorassem a morte de Balder. No entanto, o deus nunca foi resgatado do inferno até o dia do Ragnarok, porque Loki, novamente, ele interviu. No entanto, o belo Deus presidiria o renascimento do mundo depois do dia do Ragnarok. De novo, nesse pequeno trecho, nós vamos entendendo que nós não podemos resolver ou, de modo mais dramático, vamos assim dizer, modificar situações que foram pontualmente executadas. O que são coisas pontualmente executadas? Tem coisas que acontecem na nossa vida que não tem retrocesso. Não tem retrocesso. Você tem que pegar o que aconteceu e seguir em frente. E procurar no futuro não muito distante, evitar
que se repita essas situações pontuais. Aqui, o exemplo é a morte. Morreu, acabou. Você não consegue ressuscitar ninguém. Nem com todo o dinheiro do mundo você consegue devolver a vida a uma pessoa que a perdeu. Então o que acontece? Tem coisas na nossa existência que elas são tão pontuadas que nós temos que aprender como essas coisas se desenvolvem para evitar chegar no seu ponto final. Ou protelar esse ponto final. Quando não tem jeito, mas tem como eu adiar esse ponto final, a gente adia. Vai chegar uma hora que não vai ter como. Mas enquanto eu puder adiar na busca de uma solução definitiva, vamos recorrer a essas necessidades. Mas não nos desesperarmos em tentar reaver situações que não têm solução depois de executada. Um exemplo foi a morte de uma pessoa, né, do deus Balder. Mas existem várias situações na nossa vida que são pontuadas e não tem como nós voltarmos atrás. Então não temos que nos desesperar, ao contrário. Se aconteceu, entenda o porquê que chegou naquele ponto para evitar que novas pontualizações venham a acontecer no futuro não muito distante. E que se essas pontualizações vierem a existir, que se encerra uma situação, um ponto final numa situação, seja para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a sua saúde, para a sua felicidade e daqueles que estão ao seu redor. Então são situações em que o mito ensina que, nessa segunda parte, coisas que foram finalizadas, elas têm que ser compreendidas, aprendidas, para que no futuro distante não se repita. Ou, se nós descobrimos que, em um futuro não muito distante, a pontualização se aproxima, o que eu posso fazer para protelar? Enquanto eu protelo, procurar uma solução definitiva para que não se repita. Tudo é questão de um olhar crítico, um olhar clínico sobre determinadas situações, aprender sobre elas e projetar-se para um futuro não muito distante. E quando nós falamos da nossa vida, meus queridos e minhas queridas, nada é um futuro distante. Às vezes é para amanhã mesmo. Só você pensar um pouquinho, né? Nesta história, reflete-se o clima do no caso, essa história de um modo geral, ela tem também um significado mais palpável para o povo nórdico. Ela reflete o clima do norte da Europa, em que metade do ano se vive na penumbra, deprimente, esperando ansiosamente, e a outra metade alegre e luminosa. É uma antiga fórmula mágica, em alemão antigo, que se encontra a única referência a este deus, na qual se relata o episódio em que seu cavalo se magoou quando cavalgava com Odin, sendo curado por este. Balder, o deus da luz e da pureza, é considerado o mais sábio de todos os deuses nórdicos. Por causa de seu senso de justiça, Balder foi o único a resolver as disputas entre homens e deuses. Ele é conhecido como o Iluminado. Além disso, é o deus mais bonito de Asgard e conhecido por sua invulnerabilidade. Ironicamente, ele é mais famoso na sua morte. Lógico, gente, por que ele é mais famoso na sua morte? As consequências da morte dele, os antecedentes da morte dele, né, o que veio antes de sua morte, explica claramente coisas da nossa vida. Bajulamento, ego inflamado, rancor, imprudência, crença cega em coisas e situações que não foram devidamente testadas, se certificar de que as coisas realmente estão acontecendo da forma que está se apresentando, não apostar no hipotético, na hipótese, né? Nós temos que apostar naquilo que é comprovado, testado e comprovado. Isto é seguro. O hipotético está na mente, está nas ideias, está no ar, até que se prove, se constate que realmente aquilo é aquilo de fato, é um caminho a ser perseguido. E são coisas que acontecem na nossa vida. Quantas coisas nós apostamos no hipotético? Quantas coisas nós apostamos na ideia e não vamos averiguar, testar no preto e no branco, né, como diz no bom português? Esse preto e no branco quer dizer testado, provar, tocado, cheirado, sentido e comprovado que aquilo é aquilo mesmo. Quando nós nos colocamos à disposição de testar,
realmente tudo que chega a nossos ouvidos como verdadeiro, nós vamos descobrir que quase a maioria é uma falácia. Pouca coisa é de fato o que é. A maioria é construído, é pensado para tirar a nossa paz, para amaciar o nosso ego, para nos colocar diante de situações em que, quando o ego está muito inflamado, estamos muito endeusados, quando acontece alguma coisa que pode colocar em risco esse endeusamento, esse bem-estar do ego e do endeusamento, nós sentimos medo, insegurança. E as pessoas apostam nessa segurança para manipular nossas paixões, nossos desejos, e acabamos sendo cegos, como o irmão de Balder, e somos manipulados por uma mão maligna a fazer o que é mal, o que é ruim, o que é destrutivo. Família de Balder, como eu falei, filho de Odin, né, deus dos deuses, pai de todos, e Frigga, a rainha dos deuses. Irmão de Urod, o deus do inverno e da escuridão, que é seu irmão gêmeo, aliás, né? E tem os seus outros irmãos, que é meio-irmãos, né? Que é Thor, Tar, Hermod, Vidar e Bragi. Balder é casado com Nanna, como eu falei, deusa da lua, da alegria e da paz. Deste casamento tem o filho Forsete, que é o deus da justiça na mitologia nórdica. Quando ele cresce, constrói o salão chamado Glintinir. Aliás, foi num lugar onde Forsete estabeleceu rixas, assim como seu pai. Balder e sua esposa vivem em Asgard, em uma casa de família chamada Breidablink. É uma casa das mais bonitas de toda Asgard, devido a seu telhado prateado, colocado nos pilares atraentes. Além disso, apenas aqueles com coração puro podem adentrar na casa de Balder. Sua personalidade. Os atributos de Balder são beleza, charme, justiça, sabedoria. Dono do navio mais magnífico já construído, o Ringorin. Após a morte de Balder, o Ringorin é usado como uma pira gigante para seu corpo e colocado para fluir pelo mar. Outros bens valiosos de Balder era seu cavalo, que morava em sua casa, e na sua morte foi sacrificado junto com ele na sua pira funerária. O que o mito do visco, né, a planta que matou, uma planta insignificante que pôs fim à vida de Balder, é um visco. O que o mito quer dizer? Quando ele perguntou a Frigga se ela certificava-se de tudo o que prometera não prejudicar Balder, ela disse que esqueceu de perguntar ao visco, né, a plantinha insignificante no começo do mito, da história que nós estamos contando. Mas era muito pequeno, fraco e inocente para machucá-lo de qualquer maneira. Durante uma festa, onde os deuses jogavam objetos pontiagudos para testar a invulnerabilidade de Balder, né, onde todo mundo está se divertindo, Loki então se aproveitou disso, e sabendo que o visco era a única planta que não havia prometido não prejudicar, não fazer mal a Balder, utiliza-se do irmão cego, Hoder, né? E através de Hoder ele mata Balder. Na sua libertação, né, que aonde é oferecida a deusa Hel todo tipo de prêmio em ouro, né, joias em ouro para libertar, para que Balder pudesse voltar ao mundo dos vivos. Ela assim o permitiu que ele voltasse, desde que todos chorassem por ele. No entanto, uma velha bruxa chamada Tok se recusou a chorar, dizendo que ele nunca fez nada por ela. Mas a bruxa era Loki, na verdade, que foi pega, acorrentada para a punição eterna. Então, o que nós compreendemos quando nós começamos a entender essas nuances? Vocês começam a entender que o engajamento do mito, a forma como o mito ele é preparado, ele é construído, nos coloca diante de situações em que muitas das vezes nós temos que prestar muita atenção no que está acontecendo ao nosso redor, que o nosso sucesso, a nossa felicidade muitas das vezes pode ser um problema, pode ser um incômodo para outra pessoa, e às vezes o outro é dentro da sua própria casa, sua própria família, do seu próprio sangue.
Não é muita novidade, não é muito difícil nós sabermos irmãos que têm inveja um do outro, irmãs, primos, têm inveja do sucesso do outro, da felicidade do outro. Nós temos que tomar muito cuidado, porque, infelizmente, nós não sabemos o que vai no coração das pessoas. Nós acreditamos que nós temos bons relacionamentos, boas amizades, bom desenvolvimento, mas nós não sabemos o que vai no coração da pessoa. Nós sabemos aquilo que ela mostra. Pode ser verdadeiro, uma pessoa íntegra, de bom caráter, né, de caráter ilibado, ele deve mostrar aquilo que é. Mas se for uma pessoa de mau caratismo, um mau caráter, né, de carteirinha assinada, de nascimento, vamos assim dizer, ele vai esconder as suas reais intenções, enquanto é um perfeito bajulador. E quanto ao Ragnarok? Embora sua morte tenha sinalizado o início dos eventos que eventualmente levariam ao Ragnarok, sua ressurreição sinaliza o fim e o início de um novo mundo. Uma vez que o cosmos foi destruído e recriado e todos os deuses serviriam os seus propósitos e cairiam em seus destinos profetizados, Balder retornará à terra dos vivos. Ele abençoará a terra e seus habitantes e trará consigo luz, felicidade e esperança para encher o novo mundo. É como se... O que nós entendemos sobre esperança? A esperança, diz que é a última que morde, né? A esperança, ela é aquela que faz com que a vida tenha sentido, que ela floresça. E a esperança, unida à justiça e à verdade, ela traz uma força incomensurável sobre o melhor no amanhã. O dia de amanhã é melhor que o de hoje e que o de ontem. Por quê? Porque a vida está em construção. Todas as nossas dificuldades e problemas têm um fim. Elas não são eternas. Quando você chega, que seu problema foi sanado, chegou ao fim e que o novo dia se ressurge sem aquele problema novamente, a esperança, ela toma conta. A justiça toma conta. Foi feita justiça, foi feito paz, foi feita alegria e você ressurge. Então o mito do Balder nesse aspecto, ele mostra o quê? Que depois de toda a tormenta, a luz do sol há de aparecer novamente. A alegria na vida há de ressurgir. Porque nós, de modo geral, nós somos trabalhadores para a alegria, para a vida, para o bem querer, para o bem viver. Mesmo diante de gente ruim, de gente de mau caráter, de gente vingativa, de gente que perpetra todos e qualquer tipo de situações grotescas, mas ainda assim o bem maior que habita em mim, que habita em você, nas pessoas que têm bom caráter, que são pessoas de caráter ilibado, a alegria, a justiça e a verdade dessas pessoas fazem o mundo florescer melhor, faz o dia amanhecer, faz o sol nascer na vida das pessoas. Porque o mal não dura. O mal não dura. Mas querer fazer o bem, querer que o bem frutifique na vida, ela é permanente. Por quê? Porque ela é alimentada por pessoas que querem o bem, que lutam pelo bem, que vivem pelo bem, que vivem pela alegria, pela harmonia, pelo bem comum de todos, para todos e com todos. Por isso que há diferença. O individualismo nunca leva a nada. O coletivo, sim. Ninguém vence uma guerra sozinho. Precisamos se juntar com outras pessoas, você nunca será vitorioso. Então isso é um exemplo do coletivismo. Existe uma boa guerra. A boa guerra é aquela que é feita sem armas. É feita na inteligência. Que você se junta e, na paz, na seriedade, na verdade real, você derruba armas, você derruba ditadores, você derruba vilões, você derruba corruptos, você derruba mentirosos, você derruba fake news, você derruba todo e qualquer tipo de má índole, de mau caratismo que tenta nos dissuadir, sem precisar tocar em armas, sem puxar rancor, sem ser um cão raivoso destilando ódio. A simples verdade, o bom caráter, a verdade, a força da união de pessoas de boa índole fazem o mundo ser diferente. Naturalmente, sem precisar de grandes estardalhaços. Quem faz grandes estardalhaços são as pessoas ruins. Por quê? Porque elas desnecessariamente precisam de pessoas para, primeiro,
chancelar a sua maldade e se unir a ela para que a sua maldade cresça, ganhe força, ganhe braços, ganhe pernas para aumentar a sua extensão. A contramão disso sempre vai ser a nossa verdade. A verdade única, verdadeira, com paz, com amor, com serenidade, com a luz do sol. Esta ninguém destrói. Psicologicamente, nós temos algumas coisas que o Balder pode nos ensinar. Primeiro é a fragilidade da vida. Balder, mesmo sendo Deus, não estava imune à morte. Ele previu sua própria morte em sonho e, apesar dos esforços para protegê-lo, acabou sendo ferido e passou para o mundo dos mortos. Esse aspecto do mito reflete a vulnerabilidade inerente à existência humana e como até os seres divinos enfrentam esta finitude. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos que encarar. É claro que morte, de modo geral, nunca é bom. Eu falo para vocês, a morte de uma planta para mim já faz eu chorar. De um animal que eu cuido faz eu chorar. A morte de uma pessoa que eu amo faz eu chorar. Então a morte por si só ela é difícil de ser aceitada. Mas ela é algo inevitável. Então nós temos que entender, nós temos que viver com intensidade e ter certeza absoluta na nossa cabeça que um dia ela vai ter um fim. Agora, esse fim pode ser um fim pacífico, bem vivido, bem amado, bem cuidado, que quando o seu fim chegar, as pessoas, mesmo na tristeza, a saudade, a alegria, as boas memórias, as boas histórias que foram vividas e contadas e vivenciadas, governem a vida daqueles que vão ficar, ao invés do puro sofrimento da morte de alguém. Porque a morte para a morte é um sofrimento. Mas quando você olhar para um ente querido que passou da vida para a morte, e mais do que a dor, foi a alegria de ter participado da vida daquela pessoa, dos ensinamentos que ela deixou, dos momentos de sorriso, de alegria, de contentamento, de união, de amor, se isso prevalecer na vida dos viventes, e essas coisas que prevalecem são multiplicadas para os outros, nós nos tornamos imortais. Inveja e traição. Loki, movido pela inveja, tramou a morte de Balder. Ele convenceu o irmão de Balder, Rod, a feri-lo com uma lança feita de visco, o único elemento que não havia jurado não prejudicar Balder. A traição e inveja são temas centrais nesse mito, mostrando como os sentimentos negativos podem levar a consequências trágicas. Eu falei para vocês. Tem um ditado que fala assim, né? Mantenha os amigos próximos e os inimigos mais próximos ainda. Por quê? Porque nós não sabemos o que passa na cabeça das pessoas, o que eles podem tramar. Eu costumo dizer que hoje em dia, inimigo hoje tem o prato, a colher, o prato, o garfo, a faca na mão para destruir seus inimigos. Por quê? Porque as pessoas são estúpidas. Tudo está nas redes sociais, tudo está nos bate-papos do WhatsApp, tudo está ali. Não existe mais privacidade, não existe mais aquela situação de que o que eu posso falar, o que eu não posso falar, o que eu posso deixar as pessoas saberem, o que eu não posso deixar as pessoas saberem. Isso é crucial na nossa vida. Lembre-se, nem tudo que acontece na sua vida tem que estar nas redes sociais. Tem uma charge do esqueleto, lembra do personagem esqueleto do He-Man? Nunca coloque sucesso da sua vida nas redes sociais. Coloque tristeza, chifre, que todo mundo achar que você é um fracassado. A frase tem um humor negro, né? Mas ela traz em si uma verdade. Quanto menos as pessoas souberem do seu sucesso, menos invejosos você irá cultivar na sua vida. E menos traições você será vítima. Porque quem vai sentir inveja de um fracassado? Quem que vai querer trair uma pessoa que não é nada? Que é um zero à esquerda do zero. É preferível você mostrar nas redes sociais que você não é um nada, que você é uma pessoa nula, enquanto a sua vida prospera, enquanto a sua vida floresce em off, e você é feliz em off, que somente as pessoas que interessam na sua vida saber do seu real sucesso, da sua real felicidade, do que você expor ao mundo. Porque se você expõe ao mundo, você está cultivando inveja e vingança. E por consequência, traições.
Sejamos espertos, gente. Sejamos espertos. Nem tudo deve ir para uma rede social. Mais obstante, coloque bobeira. Coloque bobeira. Ou se você quer fazer da sua rede social algo realmente interessante, poste situações de ajuda humanitária, de causa animal, receitas de comida, de moda, acontecimentos naturais, belos. Coloque essas coisas. Alguém vai gostar. Pode não ser interessante, mas alguém vai gostar. E vai ser muito melhor para você, para a sua vida particular, deixar que as coisas boas da sua vida floresçam na obscuridade do conhecimento das pessoas. Quanto menos elas souberem, melhor. Sacrifício e renascimento. Balder é um deus sacrificial, semelhante a Dionísio. Sua morte marca o início Ragnarok, o crepúsculo dos deuses nórdicos. Esse tópico aborda como o sacrifício de Balder está ligado à renovação do ciclo da vida e da morte. É óbvio que é um floreio, mas a vida e morte, elas são sempre um ciclo infinito. Morre-se e renasce-se. Você vê pelas plantas. Uma planta frutífera nasce, cresce, dá fruto, envelhece, murcha e morre. E renasce novamente. Não é a mesma planta, é a mesma espécie, é o mesmo fruto, mas não é a mesma planta. Mas ela dá a ideia de imortalidade. O fruto sempre vai existir na terra. Pode não ser a mesma planta, o mesmo pé. Serão os filhos dela. Mas o fruto sempre vai existir. Eu vou passar, mas a minha descendência vai ficar. E se a minha descendência foi bem plantada, bem regada, bem cuidada, eu me farei imortal nas ações, nas palavras, nas construções da minha descendência. Por quê? Porque eu os reguei bem, eu os cuidei bem, eu como posso dizer, né? Dei bom estudo, ensinei bem, mostrei o bom caminho, a boa luta, os bons ideais. Então o que acontece? Eu me torno imortal a partir do momento que as minhas ações fazem as pessoas melhores. E através dessas pessoas, o trabalho delas também vão fazendo outras pessoas melhores, outros acontecimentos melhores. Então eu me faço imortal. A imortalidade humana hoje não está em eu me permanecer o máximo de tempo vivo, mas as ações que eu faço, os acontecimentos que eu faço, as coisas boas que eu faço vão me tornar imortal. E da mesma forma as coisas ruins. Por que Hitler entrou para a história da humanidade, para a história universal? Ele não entrou porque era uma pessoa bondinha. Ao contrário, ele entrou porque ele era uma pessoa extremamente mau caráter, maligna no ponto máximo, extremo da palavra. Assim se apregou igualmente a Stalin, se apregou a alguns líderes políticos do Oriente Extremos, líderes religiosos também de índoles duvidosas. E você vai lembrar o seu vizinho da esquerda, o antigo vizinho da esquerda, da direita, as pessoas da sua cidade que já faleceram, que as pessoas contam que a pessoa era ruim, que a pessoa era má, que a pessoa não prestava, que a pessoa era isso, era aquilo. Ela entra para a imortalidade pelo mau caráter que ela praticou em vida. Da mesma forma que você entra e eu entramos para a história da humanidade pelo bom caráter que nós também podemos produzir. Eu prefiro o bom caráter. Eu prefiro o caráter de excelência, o caráter que engrandece, um caráter que evolui, que cresce, que frutifica, que faz as pessoas serem melhores a cada dia. Bem, meus queridos e minhas queridas, esse foi o mito do deus Balder. Um bom final de semana a todos e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos
muito amados, um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.